Começa agora podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá! No podcast de hoje nós vamos falar sobre os impostos que incidem numa importação do Brasil. Que a tributação já é alta, todo mundo já sabe, mas de fato quais são os impostos que incidem numa importação no Brasil? Poucos sabem. Chamamos de tributos de importação todos os impostos e contribuições que incidem na operação. Todos eles são amparados pelo Decreto 6759 de 2009, o Regulamento Aduaneiro, e seguem um rigoroso cálculo com alíquotas variadas e fatores geradores que também variam cada um por um. São eles o Imposto de Importação, o IPI, o PIS, COFINS e ICMS. Além dos dois, incidem também a taxa de Siscomex e o adicional de frete de renovação da Marinha Mercante, só que esse último apenas em processos marítimos. Um grande erro das empresas é pegar as alíquotas dos tributos que está lá no simulador da Receita Federal ou em alguma tabela que utiliza, a TIP ou a TEC, e somar os percentuais aplicados aí, fazendo a multiplicação sobre o valor da mercadoria. Infelizmente não é tão simples assim. Todos os tributos partem em sua base de cálculo, que é o valor aduaneiro, e de acordo com o regulamento aduaneiro, a soma entre valor de mercadoria estrangeira, frete internacional, seguro internacional e outras despesas é o que compõe esse valor aduaneiro e dá início à base dos tributos. O imposto de importação tem como sua base o próprio valor aduaneiro, já o IPI tem como base a soma entre valor aduaneiro e o imposto de importação recolhido. PIS e COFINS tem também a mesma base de cálculo do imposto de importação, que é o valor aduaneiro. E o ICMS é uma confusão muito grande, mas via de regra ele tem como base a soma entre o valor aduaneiro, todos os tributos anteriores pagos, o imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS, a taxa de Siscomex e outras taxas que vão incidir ali de acordo com a regulamentação do Estado. Ao somar tudo isso, você deve pegar e dividir por ele mesmo. Para fazer isso, você precisa pegar 1 menos o imposto. No caso de, por exemplo, Estado de São Paulo, 1 menos 18% dá um total de 0,82. Aí você faz isso, soma tudo e divide por esse 0,82 para encontrar então a base de cálculo. Diante dessa dificuldade em compreender e realizar os cálculos com impostos em cascata é que devemos tomar cuidado ao somar as alíquotas, já que estas somadas aí são menores que o real efeito dos tributos sobre o valor das mercadorias, já que temos impostos sobre impostos. Além do cuidado da soma, ora mencionado, alguns outros cuidados devem ser tomados. O primeiro deles é observar se para o seu produto ou para a sua operação não há nenhum tipo de benefício de imposto, seja atrelado à classificação fiscal, seja aí por origem do produto. Além desse cuidado, é importante não tratar toda a tributação como uma coisa só. Há que se considerar que cada produto possui uma classificação fiscal, um código NCM, e terá sua incidência tributária diferenciada. Outra coisa é que o impacto do frete internacional causa um aumento nos impostos, vez que ao compor o valor aduaneiro, quanto mais você pagar de frete, mais custo vai ficar o seu imposto. Por fim, mas não menos importante, é primordial entender o regime tributário e a operação da sua empresa, se tem ou não cumulatividade, já que mesmo pagando tributos, uma empresa optante do lucro real, por exemplo, ela pode se beneficiar do crédito do imposto pago na entrada, quando realizar aí a venda desse mesmo produto. Para isso, consulte especialistas do setor que possam te ajudar a entender melhor esse mecanismo. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.